É o segundo vídeo, glória a Deus. Continuando então a pregação sobre o título Solidão e Depressão. Como vencer a depressão com 4 promessas de Deus. A depressão é uma fase muito difícil na vida. A Bíblia pode nos ajudar. Vários homens de Deus na Bíblia ficaram deprimidos, como eu já citei lá em cima. Veja também o que o Espírito Santo nesse momento diz a você sobre a depressão. Existem 4 promessas de Deus que podem lhe ajudar a vencer ela. A primeira, você não está sozinho, creia. Você não está sozinho. Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Deus mesmo disse, nunca o abandonarei, nunca o deixarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Mesmo nos momentos de maior tristeza, amados e amadas, quando você se sente sozinho, Deus está com você. Não há nada que possa separar você do amor do nosso Pai. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Ter depressão não significa que Deus te abandonou. Em todos os momentos da vida, Deus está ao seu lado para te ajudar. Quero aqui pedir perdão à minha esposa Lena pelas minhas palavras que te levaram a cometer o que você cometeu ou tentar cometer e foi ajudada pelo Espírito Santo a não cometer. Deus vai lhe consolar. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. Deus é um Deus de amor e vai te consolar. Não te abandona jamais. Jesus viveu na terra como um homem e também sentiu tristeza, depressão, solidão. Sim! Ele entende como você se sente. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Você pode confiar em Deus. Ele não vai te machucar, te abandonar, te deixar à deriva. Não. Deus vai lhe curar e dar consolo do que você precisa. A alegria vai voltar. Sim, ore, jejue, peça. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo, capítulo 126, versos 5 e 6. A tristeza não dura para sempre, como digo sempre. Filhos, atenção, a alegria não dura para sempre. Tudo acaba. Pode parecer que não vai acabar, mas vai. Deus promete que vai. Sua tristeza vai ser transformada em alegria. Salmos capítulo 30, verso 11. Acredite, espere pacientemente pela alegria de Deus. Você tem um futuro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a você esperança de um futuro. Jeremias 29, verso 11. Há esperança para você. Deus tem planos bons para você, amado e amada, servos do Senhor. Quando você não consegue encontrar esperança para o futuro, confie em Deus. Seu futuro está nas mãos de Deus. Seus planos para você são muito bons. Romanos capítulo 8, verso 28. Qual o pai dará pé? Se o filho pedir um pão, lhe dará pedra a comer? Não. O povo de Israel também não via saída, mas Deus lhe abriu o mar vermelho. Deus vai fazer um milagre e transformar a sua vida. Peça a Ele, abra o meu mar vermelho. Está impedindo de eu passar. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e aquebrantados e dar a todos os que choram
em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isaías capítulo 61, verso 1 e 3. Amados e amadas, a depressão no ministério, já falamos lá em cima, nas igrejas, enfrentando a depressão com Jesus Cristo, buscando uma solução centrada na sua alma, ao ministrar a palavra. Nesse momento, como saberei se estarei curado? Quando estarei melhor? Como será a recuperação da depressão? Frequentemente há perguntas dessa forma, né, pastores e pastoras? Em certo sentido, é uma boa pergunta porque reflete a esperança. Por outro lado, nem sempre é a pergunta mais útil. Pode se encaixar muito bem com a personalidade pastoral típica. Faça algo. Vamos consertar isso agora. Essa pergunta pode ter mais em comum com a ideia de que o mundo, em terapia breve, em busca de uma solução, do que com o plano de Deus para o crescimento da alma em Cristo ao longo da vida. Claro que seria imprudente ignorar a pergunta e seria insensível insistir. Você sempre vai ser assim. Acostuma-se com isso, não tem jeito. Mas também seria desonesto sugerir que deste lado do céu podemos garantir a plena recuperação em Cristo Jesus. Assim sendo, eu costumo dizer algo. Essa é uma pergunta justa. A batalha de cada pessoa com a depressão é diferente. A jornada de cada um pelo vale do desânimo é um processo relacional único. Vamos falar sobre isso. Como seria para você enfrentar a depressão cara a cara com Cristo? Estágios definidos ou uma vereda individual? E quer que estejamos falando de dor, ansiedade, depressão ou qualquer problema de sofrimento ou pecado, não há duas jornadas idênticas. Davi, Elias, como falei lá atrás, Jó, Paulo tinha um espinho, filhos, que pinicava a todo momento. Cada um enfrentou o que podemos chamar de depressão. Atenção, servas do Senhor. Mas de diversas formas e causas e curas diferentes. O caminho de Davi nos Salmos, o processo de Elias em 1 Reis, capítulo 19, a jornada de Jó no livro que leva seu nome, e as lutas de Paulo em 2 Coríntios, são específicas de cada pessoa. Essa é uma razão pela qual a Bíblia aconselha, nunca simplesmente pega um versículo, uma passagem, e os aplicam a qualquer pessoa com um modelo tamanho único de causa, cuidado e cura. É também por isso o aconselhamento bíblico não é um evento de exortação, mas um processo relacional. Não exortamos pessoas de forma simplista, não ficarem ansiosos ou a se regozijarem sempre, como essas palavras fossem mágicas, trazendo cura instantânea. Paulo escreveu estas palavras, também escreveu em outra carta, assim: querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Deus nos conclama a compartilhar as Escrituras em nossas almas de forma robusta e relacional. Pastor, pastora, não tem uma resposta rápida, fácil, de 3 passos, que irá curar sua depressão. Não tem uma lista tamanho único que identifica a recuperação da depressão. Ao invés disso, eu encorajo você a identificar a sua igreja, os seus irmãos confiáveis, que possam trilhar essa jornada com você, através do seu singular vale de desânimo que você se encontra. Vitória sobre ou lutando com o que quer que tenha sido espinho na carne de Paulo, como citei.
Mesmo após suplicar a Deus por 3 vezes, Deus escolheu não removê-lo. Considere quão comum era para que Paulo lutasse com, ao invés de vivenciar a vitória sobre. Foi acima de nossas forças ao ponto de desesperarmos até da própria vida, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, segundo Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Em tudo somos tribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Dá muita paciência nas aflições, nas privações, nas provações, nas angústias e entristecidos, mas sempre alegre, segundo Coríntios, capítulo 6, verso 4. 6 e 4. Rara é a pessoa que vivencia uma milagrosa, instantânea e duradoura vitória sobre a depressão. Ao invés disso ser desalentador, a mensagem franca de lutas diárias, corajosas contra a depressão, é alentadora porque são reflexões verdadeiras da vida que vivemos aqui, com corpos caídos e um mundo caído. Pastor, pastoras, atenção, com toda a sua integridade, tenho que compartilhar com você que Deus não garante uma vitória sobre. Deus não promete cura ou recuperação. Se por isso significamos a remoção garantida de todos os sintomas de depressão, entretanto, Deus promete sim confrontar, cuidar de você. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 3 e 5, Ele promete sim que não pode ser curado, pode ser suportado o seu fardo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, autossuficiente ou dependendo de Cristo, mesmo porque Deus não prometeu facilidade o tempo todo para o cristão. Paulo deixa claro isso, amados e amadas, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 9, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 7, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9. Pastor, pastora, como você vai saber quando estará melhor? Quando for uma pessoa mais dependente de Cristo, quando estiver dependendo cada vez mais de Deus, que ressuscitou dos mortos, e a depressão nos parece como a morte, quando estiver demonstrado cada vez mais o mundo que está observando, incluindo a sua família, a sua congregação, que o seu poder vem de Deus, quando estiver cada vez mais sendo modelo da verdade, que a graça de Deus lhe é suficiente, que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se eu estou fraco, eu sou forte. Remoção dos sintomas ou crescimento de semelhança a Cristo. Orar pela remoção dos sintomas de depressão é legítimo, dos dois tipos, física e espiritual. Paulo orou assim, pela remoção do espinho, amados e amadas, em sua carne. Entretanto, nossa meta principal não é sentimentos ou circunstâncias se alterarem, mas sim lidar com nossos sentimentos e circunstâncias de maneira semelhante a Cristo. Nossa meta principal é ser como Cristo. Nossa vida interior cada vez mais refletindo a vida interior de Cristo. No jardim, Cristo para que o cálice, orou para que o cálice passasse de si. Lembre-se que eu abordei lá em cima, que até Jesus estava em depressão. Ele frequentemente expressou sua tristeza, objeta ao seu Pai Celestial, mas mesmo quando a tristeza não foi curada, e até quando o cálice não foi removido, Cristo confiou em Deus Pai, que ressuscita os mortos. Vivenciamos as profundas depressões espirituais, ansiedade, solidão. Temos que compreender que o sofrimento é o remédio de escolha de Deus, às vezes, para curar a nossa doença espiritual mais profunda e a autossuficiência. Isso não significa que toda depressão seja devido ou seja espiritual.
ou seja, devido ao pecado pessoal, existe sim depressão física. Significa que Deus pode usar a depressão como agente curativo no processo de relacionamento, de nos tornar mais conformes à sua imagem, do Filho Jesus. Pastor, pastora, como saberá que está curado quando encontrar a Deus for mais importante do que o contrário do alívio? Quando conhecer a Cristo, que ser como Cristo for mais importante, que você vai encontrar a cura? Quando estiver enfrentando sua depressão face a face com Cristo, cada vez mais refletindo o rosto dele, e a sua depressão será curada, ou será pelo menos amenizada a dor, o desânimo que causa essa doença. Oração para ter ânimo. Temos que orar para trazer ânimo, coragem, força. Vamos então aqui abordar essa palavra que o Espírito Santo leva até você em ensinamento, em orientação ao seu servo, à sua fé, serva, amados e amadas. Como pedir coragem a Deus? A vida é repleta de altos e baixos, né, amados e amadas? Psicólogas, psiquiatras. Você é o momento em que está no momento em que falta entusiasmo, vontade, coragem. A oração para ter ânimo pode ajudar a promover a limpeza espiritual dentro de ti, atrair força, alegria, disposição para enfrentar os desafios do dia a dia. Como pedir coragem a Deus, teu Pai? Em um lugar tranquilo, sente-se de uma maneira confortável, faça respirações profundas para relaxar. Preste bastante atenção na leitura, na oração para ter ânimo. Acredite que você pode alcançar. Mentalize que a baixa vibração deixou do seu corpo e deu espaço a energias positivas de ação. Finalize com um agradecimento. Deus meu Pai, eu te peço coragem, lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixe desanimar. Essa oração eu faço juntamente com vocês, amados e amadas. Tu és a nossa fortaleza, a minha e da minha família, a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das diversidades, das situações difíceis por onde passamos. Em ti depositamos a minha fé, a minha esperança. Meu coração quer se sentir cheio de confiança em ti, em todos os momentos, cheio da tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias, por Jesus. Ajude-nos a dar o melhor de nós e nos entregar plenamente a bondade e a pureza do teu amor, Pai. Ao ouvir a tua palavra, me abraça, me sustenta, me impulsiona, me encoraja a superar todos os obstáculos da vida. Ajuda-nos a explorar a profundidade do meu ser e prescrutar o fundo e encontrar todos os talentos que semeaste dentro de mim, dentro de nós, para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia a dia. Em teu nome, com tua ajuda, Pai, eu sei que eu posso vencer, eu, minha família, amados e amadas, porque aquele que confia em ti, na tua misericórdia, no teu amor, sempre triunfa contigo. Amém? Essa oração é para dar força e ânimo aos amados e amadas. Eu creio em Deus que habita no meu coração, que transforma tudo em meu redor. Creio em um universo que trabalha sempre em meu favor e me mostra sempre o caminho para seguir. Peço às servas do Senhor que se dê as mãos, aqueles que estão ao seu lado, se dê as mãos para passar a bioenergia nas mãos daqueles que têm a fé forte, sólida, para enriquecer, rejuvenescer aqueles que têm a fé enfraquecida. Vamos orar. Creio nas forças divinas que se ancoram ao meu lado quando a cruz parece pesada demais para nós suportar. Creio na alma humana, feita à imagem e semelhança de Deus,
E desta forma, nenhum mal irá nos atingir, a mim, aos amados e amadas em família. Pragas e feitiçarias lançados se tornam uma bênção ao chegar a minha energia. Creio no Espírito Santo de Deus, que é o Senhor que propaga a vida entre nós. Creio que as crenças diversas se tornam um só caminho, que o meu caminho é das prosperidade, paz, amor e glória. Creio na glória de Deus, que me guia dia e noite. Creio na luz que expande através do meu peito, que afasta todos os males do espírito e do corpo, que me protege dos inimigos visíveis e invisíveis, a mim e a minha família e filhos. Creio que a forma transformadora habita dentro do meu peito, alimenta a minha fé a cada dia, fazendo com que o impossível se torne realidade com as orações. Sendo assim, me aconchego nos seus braços, Pai, e nas asas suas, que seremos amparados, protegidos e amados durante todos os séculos enquanto vivermos, enquanto elevo o meu espírito para poder servir aquele que me concedeu a vida, que a glória do Altíssimo e seus anjos e seu exército de luz nos guia, nos ampare, proteja todos aqueles da minha família que o amo. Senhor, venho nesse momento em vossa presença pedir que todo ânimo que agora se faz presente não saia da minha vida. Peço, Pai misericordioso, que retire do meu corpo tudo que há de ruim, que me deixa triste e sem alegria para viver bem. Retire essa ausência de alegria e de entusiasmo, de tudo que atrapalha e tenta me levar para a tristeza. Que essas coisas saiam da minha vida agora e saiam, ordeno em nome de Jesus. Eu peço nesse momento, a alegria se faça presente na vida dos amados e amadas. Senhor, seja a luz que ilumina as nossas vidas, seja o nosso guia, força. Não aceito mais tristeza, solidão, desânimo, recuso tudo que me joga para baixo. Sai agora, sentimentos, pensamentos negativos, em nome do precioso sangue de Jesus. Tenho que ter força nos momentos difíceis, família. Deus Pai, eu te peço coragem, lucidez para enfrentar todas as dificuldades, minha e das minhas famílias. Não me deixe desanimar. Tu és minha fortaleza, minha rocha firme, meu escudo protetor diante das adversidades, das dificuldades, das privações, das provações. Em Ti eu deposito minha fé e a minha esperança, eu e minha família. Meu coração quer se sentir cheio de Ti, em todos os momentos, cheio da Tua força, para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Ajude-me, ajude-nos a dar melhor de nós, a nos entregar plenamente à bondade e à pureza do Teu amor de Pai, a ouvir a Tua palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona, me encoraja a superar todos os obstáculos da vida. Ajude-me a explorar a profundidade do meu ser e prescrutar o fundo, encontrar todos os talentos que semeaste dentro de mim, para conseguir a felicidade de todas as tarefas do dia a dia. Em Teu nome e Tua ajuda, Pai, eu sei que podemos vencer, porque aquele que confia em Ti, na Tua misericórdia, no Teu amor, sempre triunfará com vós. Nesse momento eu peço, Pai, nessa oração, que tenha piedade de todos nós. Como os jovens podem superar a depressão? Atenção, filhos, atenção, jovens da palavra, amados e amadas. Como vocês podem vencer a depressão? O jovem também fica depressivo. Costumamos falar que a juventude, como uma etapa da vida em que se constrói o futuro, o tempo das descobertas, a flor da idade, como se diz, realmente é na juventude que conhecemos o melhor do mundo, formamos nossas opiniões e também quando acontece muita coisa em nossas vidas, sendo a ponte que liga a infância à fase adulta. Todos nós passamos ou passaremos por uma fase de escolha, de conflitos, e junto com toda essa turbilhão de emoções pode vir à tona uma série de problemas que nos deixam preocupados com a juventude de hoje.
Estudos apontam que números de jovens com diagnóstico de depressão, psicólogas, psiquiatras, tem aumentado consideravelmente no mundo todo. Isso deve nos preocupar, e muito como cristão, pois a depressão é uma doença psicológica, mas também é uma doença espiritual, como já citei. E nós cristãos, como pessoas que se ajudam mutuamente, espiritualmente, devemos ficar atentos para este mal que assola nossos filhos, nossa juventude. A religião serve para ligar o homem a Deus, ligação essa que muitas vezes a depressão rompe e o adversário aproveita. A depressão atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, psicólogas, psiquiatras, e em boa parte dessas pessoas depressivas estão entre a faixa etária de 15 a 25 anos. São dados alarmantes que podem acarretar uma série de problemas. O principal deles, eu não vou nem pronunciar a palavra, que é muito forte, mas eu devo pronunciar: o suicídio. É necessário, primeiramente, sabermos diferenciar a tristeza patológica da transitória, que é provocada por momentos que são desagradáveis e difíceis para serem encarados, mas que são inerentes à vida. São fatos que independem do indivíduo, mas que esse, por sua vez, nem sempre consegue lidar com tais acontecimentos. Como, por exemplo, a perda de um familiar, saudades do marido, frustrações amorosas, falta de dinheiro. Já no caso da depressão, como uma enfermidade física, a pessoa perde o sentido das coisas, da vida. Quando alguém não sofre dessa doença, consegue passar por momentos de adversidade sem grandes problemas. Mas para quem sofre desse mal, a tristeza é algo permanente, o humor está sempre deprimido, há uma perda de criatividade, de fé, de esperança, satisfação, prazer pela vida. Acontecendo essas ausências de sentido, a pessoa tende a ser negativa, a falta de ânimo, a solidão, pensamentos de morte, pois a vida não vale a pena ser vivida. Isso causa a depressão. Nos tempos atuais, a banalização da moralidade, da ética, da religião, tende a agravar esse quadro preocupante. No passado, onde havia mais fortemente a conservação dos valores agora citados, talvez se escutasse bem menos a palavra depressão, pois as pessoas tinham com mais intensidade o apoio muito forte da religião, em outras palavras, da fé, a busca das santidades, a confiança em Deus, as devoções populares, de alguma forma, contribuiu e contribui para a saúde mental de uma pessoa. Nós vemos aqui hoje situações fazendo um contraponto entre nossas famílias e lares. No passado, quando se estava em depressão, solidão, aflição, diziam que estava tomada pelo demônio. Enquanto os bancos das nossas igrejas estão vazios e o canto, os sofás das casas estão ocupados, como se pode encontrar um sentido para a existência se o próprio indivíduo não atua em sua própria existência? Se o jovem deixa de ter uma vida social real para habitar em um mundo povoado de avatares, como ele mesmo pode cobrar da sua vida, em sua realidade e não sua virtualidade, um sentido? A pessoa com depressão geralmente fala muito desse tal sentido que parece não possuir. O certo é que ninguém perde o sentido da vida, eles apenas ficam obscurecidos pela nossa fraqueza espiritual e mental, quando a depressão espiritual, mediante situações que inevitavelmente temos que passar no ciclo da existência humana. Como já foi introduzida a importância da fé, exerce na vida de nós, na cura desse mal espiritual que tantos jovens sofrem, é enorme, pois nós que cremos em Deus, devemos nele colocar todo o nosso sentido da nossa existência, pois é no divino Espírito Santo de Deus que se encontra a alegria, que não frustra, e fora dele perdemos o foco para que vivemos aqui,
nesse mundo? Para quê? A depressão nada mais é que o estado de lamentação da alma que se encontra e pode estar distante de Deus, depressão espiritual, pois ela mesma sabe que a escuridão imposta pela tristeza pode ser iluminada pela luz da felicidade que encontramos na pessoa divina. Acredito que isso que está faltando para jovens e as pessoas em geral que sofrem dessa doença terrível, encontra esse sentido que é tão buscado em lugares onde certamente não se acha, e através da fé, da recuperação de todos os valores que outrora foram tão salutares para a vida do homem. Precisamos ser jovens saudáveis, não somente com o corpo sarado, bonito, mas com a mente sem feridas, com a alma lavada das coisas que podem nos tirar a alegria que brota o coração de Jesus e transborda por nossa boca. Depressão desses adolescentes, desses jovens, atenção, filhos, é uma das coisas que mais entristece o coração, é ver pessoas lutando com depressão e ansiedade. Mais dolorosa ainda é a realidade de muitos adolescentes, jovens, que estão sofrendo desses males. Isso é uma novidade histórica, a luta real. Não podemos ter um tratamento simplista em nenhum desses casos, quer espiritual, quer físico. Recentemente, nós podemos mostrar exemplos de depressão. Os jovens têm experimentado esse novo fenômeno, se relaciona mais em tecnologia do que com pessoas. Esse fato já está comprovado, porque a depressão leva, a solidão leva a televisão, jogos, videogames, mídias sociais, que substituem as atividades, enfim, deixam até o jovem parar de orar, ler a Bíblia. Embora valorize a amizade, são os que menos passam tempo pessoalmente com os amigos, somente nos aparelhos. Consequentemente, os níveis de ansiedade, solidão e depressão, pensamento de suicídio e solidão são surpreendentemente altos. Dados alarmantes de pesquisas realizadas pela Pesquisa Nacional Americana sobre o uso de drogas. Em 2009 e 2017, a depressão grave entre jovens de 20 a 21 anos dobrou, subindo de 7% para 15%. Entre os adolescentes de 16 a 17 anos de idade, a depressão subiu 69%. O sofrimento psicológico grave, que inclui sentimento de ansiedade, solidão, desesperança, aumentou 71% entre jovens de 18 a 25 anos, de 2008 a 2017, 2 vezes mais. Jovens entre 22 a 23 anos tentaram suicídio em 2017. Em comparação com 2008, e 55% a mais tinham pensamentos suicidas. Os aumentos foram mais notáveis entre meninas e mulheres jovens. Em 2017, em cada 5 meninas de 12 a 17 anos, havia sofrido depressão, solidão grave no ano anterior. Analisando possíveis causas para o aumento de doença mental, como uma economia ruim, perda de emprego, pressão, tudo o que há de ruim, a tecnologia, principalmente os celulares, são o grande vilão, juntamente com outros psicológicos da sua mente. Temos que usar fontes confiáveis de pesquisas americanas que têm analisado desde 2011 comportamentos de adolescentes jovens de 13 a 17 anos. Todos os anos os adolescentes são questionados sobre a felicidade geral, além de como eles gastam o seu tempo. Descobrimos que adolescentes que passavam mais tempo vendo seus amigos pessoalmente, exercitando, praticando esporte frequentemente, frequentando atividades religiosas, lendo ou mesmo fazendo lição em casa, eram mais felizes. No entanto, os adolescentes que passaram mais tempo em internet, videogame, jogos,
computador, mídias sociais, mensagem, texto, videochamada, assistindo TV, eram menos felizes. Em outras palavras, todas as atividades que não envolviam uma tela estavam associadas a mais felicidade, e todas as atividades que envolviam uma tela estavam associadas a menos felicidade. As diferenças foram consideráveis. Os adolescentes passaram mais de 5 horas por dia online, tiveram 2 vezes mais chances de serem infelizes, depressivos, e aqueles que passavam menos horas por dia do que aqueles que passavam menos horas por dia. Talvez pensemos que ninguém pensaria cerca de 5 horas por dia online, mas não é isso que nos mostra a reportagem da CNN americana. As crianças americanas entre 8 a 12 anos gastam em média 9 horas em mídias sociais. As consequências na formação delas são drásticas, pois a maioria divide seu tempo de aprendizado e tarefas escolares com a interação dos smartphones, tablets. Outras pesquisas demonstram que crianças que passam mais de 2 horas por dia interagindo com seus celulares tiveram resultados baixos em testes de linguagem e raciocínio. Mais preocupante ainda, exames de ressonância demonstram que crianças que passam mais de 7 horas por dia apresentam um afinamento prematuro no córtex cerebral. Teremos ainda que esperar algumas décadas para vermos as comprovações científicas desses estudos, mas esses indícios nos servem de alerta. Sem dúvida alguma, temos que considerar essa causa circunstancial para as crises emocionais e distúrbios psicológicos, embora existam outras. O meu objetivo aqui é passar a palavra de Deus para vocês, amados e amadas, sobre a depressão, esse mal que nos aflige tanto. O Espírito Santo de Deus quer aqui passar a você, jovem, uma orientação a você, jovem, que está deprimido, filhos, uma orientação adequada para aquele que sofre de saudades, depressão, e não sabe como responder às pessoas quando elas perguntam sobre o seu problema. Não vejo um porquê de se encontrar deprimido. Jovem, cheio de vida, tem uma boa aparência e serve ao Senhor. Quando alguém pergunta a esse jovem por que está com depressão, ele não sabe responder, não sabe de onde vem a causa. Na Bíblia encontramos alguns servos do Senhor que sentiram depressão, e sim, já citei lá em cima a origem da depressão deles. Como explicar essa depressão, ansiedade, medo, solidão, sem saber a causa? Pode-se ver quanto dói, e você não ser capaz de identificar um motivo razoável para estar deprimido. É verdade que alguns personagens bíblicos tiveram motivos de depressão, mas há também aqueles que, como você, não tiveram motivos. O motivo não justifica a depressão. Jonas, por exemplo, é um exemplo. Ficou deprimido porque Deus é bom. Abraão também teve uma vida boa, de riqueza, respeito, prosperidade, mas estava deprimido por não ter filhos e ter que deixar sua herança para o servo Eliezer. Gênesis capítulo 15. Elias achava que ninguém na terra era mais crente no verdadeiro Deus, que somente ele tinha restado fiel a ele, a Deus. Precisou que o Senhor mostrasse que não era assim. 1 Reis capítulo 19. A depressão é uma doença, ela inibe a transmissão neuroquímica do cérebro e que provoca uma distorção conectiva. A pessoa que sofre depressão tem um tipo de pensamento negativo a respeito de si mesmo, dos outros e do futuro. É o que os profissionais chamam, psicóloga, triade conectiva da depressão. Em caso da pessoa, a depressão tomará uma configuração particular e será necessário um profissional, psicólogo, psiquiatra, para fazer um diagnóstico diferencial, a fim de saber que tipo de depressão sua é física ou espiritual.
Alguns tipos de depressão podem ser resolvidos treinando o paciente a identificar, analisar e substituir as conexões distorcidas, prática chamada de terapia cognitiva. Em outros tipos de depressão, como o transtorno depressivo bipolar, o uso de medicação é imprescindível e a psicoterapia é recomendada para ajudar a aderência ao tratamento medicamentoso. A depressão mista, a depressão e a ansiedade combinadas, a solidão, também requer um diagnóstico diferencial para saber o seu caso predominantemente de ansiedade com comorbidade depressiva ou ao contrário, um caso de transtorno depressivo maior com a comorbidade ansiosa. Cada caso é diferente um do outro e o plano de tratamento também difere. Por isso é fundamental que você faça uma consulta profissional ou uma consulta espiritual. Depressão não é pecado, é mais fé. Depressão é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como a doença mais incapacitada no mundo, atualmente só perdendo para as doenças do coração. Como é uma doença emocional, aparentemente não se vê nenhum trauma físico. Muitas pessoas resistem em buscar o tratamento, pois pensam que a doença emocional é sinônimo de estar louco, o que é uma inverdade absoluta. O que chamamos de loucos ou esquizofrênicos é aquela pessoa que está delirando e tendo alucinações, que perdeu completamente o seu contato com a realidade. E mesmo esses, hoje em dia, já podem ser tratados e ter uma vida quase normal. Portanto, se alguém lhe perguntar sobre isso, amados e amadas, diga-lhes: estou doente e essa doença me leva a ter sentimentos e pensamentos de depressão, mas eu estou buscando tratamento, estarei curado em breve. Por favor, olhe pelo meu tratamento. Dessa forma, você não somente estará falando a verdade para si mesmo, mas educando todos a respeito dessa enfermidade, que não conhece barreiras sociais e econômicas, ao qual todos estão sujeitos. E que Deus abençoe a todos vocês. Terminando essa pregação sobre solidão e depressão, eu espero que o Divino Espírito Santo de Deus, através de mim, tenha passado as palavras a todos vocês, os amados e amadas citados aqui, como a Igreja Novo Reino de Deus, as servas fiéis, os fiéis à palavra, as crianças no mundo, aqueles que não têm a verdadeira palavra, não têm condições de ouvir o Evangelho, que será levado pelos anjos essa palavra. Eu peço nesse momento que o sangue de Jesus derramado na cruz abençoe e lave o corpo, a alma e o espírito de todos aqui que estão na audição dessa palavra e repreenda todo o mal que está sob o jugo, expulsando o demônio para as prisões do inferno, e que o Divino Espírito Santo desça sobre o psíquico de cada um, abra o seu QI da sabedoria para discernir, para aplicar essa palavra que o Santo Espírito de Deus transmitiu através desse servo para você, família, amados e amadas. Atenção, serva do Senhor, por essas palavras, por essa pregação que o Espírito Santo dirigiu a você, a cada um de vocês da Igreja Novo Reino de Deus. Peço aqui nesse momento que vocês tenham força, paz no coração e repudia todo o mal, solidão, depressão, pânico, ansiedade, aflição, enfim, toda maledicência que pode causar transtorno em nosso corpo, nossa mente. Que seja expulsos os principados e potestades, os males, as hastes do ar, que causam maledicência a você, servo do Senhor, amados e amadas. Que seja expulso, ordeno, nesse momento,
nessa oração, nessa pregação, nessa palavra que o Divino Pai dirige a você. Em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Meu ósculo santo, a vocês, eu saúdo em nome de Jesus. Amém.